Seja bem-vindo ao CartaCast. No episódio de hoje, faremos a leitura do relatório de gestão de setembro de 2020 da gestora Verde Asset. O Fundo Verde teve em setembro ganhos no livro de ações global. As perdas vieram especialmente da exposição em ações no Brasil, com pequenas contribuições negativas também dos livros de moeda e renda fixa. Nesse relatório, focaremos no Brasil e no tema que ao longo das últimas semanas e meses, trimestres, anos, domina a cena: o fiscal. Como se o país andasse em círculos e sempre retornasse ao ponto de partida, mas com uma dívida mais alta e os mesmos problemas na qualidade dos serviços públicos e no atendimento das demandas da sociedade. Após o grande avanço do arcabouço institucional que rege o fiscal no Brasil durante a administração Temer e após a reforma da Previdência de 2019, havia margem para otimismo em relação à solvência do Estado, com melhora progressiva do déficit primário, queda da taxa de juros, retomada do crescimento e começo da estabilização da dívida. Como se sabe, a pandemia pegou o Brasil no meio da travessia e impôs um custo fiscal elevado, sobre níveis anteriores já desconfortáveis. Por um lado, a parada súbita da economia com o distanciamento social provocou queda muito intensa da arrecadação de impostos, e só com isso o déficit público já teria aumentado de maneira expressiva. Por outro, a estratégia de enfrentamento da crise econômica e social gerada pela pandemia contou com um forte aumento do gasto público sob o formato principalmente de transferência de renda, em particular na forma do auxílio emergencial. Foi uma reação fiscal típica de primeiro mundo, isto é, num volume de recursos públicos que só poderiam ser bancados por um país desenvolvido. No gráfico 1, abaixo, temos o gasto no combate aos efeitos da pandemia por país. Vê-se claramente que o Brasil é um dos emergentes que mais gastaram nessa pandemia, apenas comparável a alguns países desenvolvidos. A maior parte dos países emergentes sequer ficou próximo do tamanho do gasto público brasileiro. Detalhe: praticamente todos os países que tiveram gasto com a pandemia maior do que o Brasil têm taxas de juros próximas de zero. O problema brasileiro, na verdade, é a combinação de um gasto na pandemia extremamente elevado para o nosso padrão de renda, com um nível inicial de endividamento muito acima. No gráfico 2, abaixo, mostramos o tamanho do gasto na pandemia no eixo Y e o tamanho da dívida pública no eixo X, em porcentagem do PIB, ambos pelo critério do FMI. Não há nenhum país emergente que tenha dívida maior que a brasileira, e muito menos que tenha gasto algo comparável ao que o Brasil gastou. Os únicos países emergentes que gastaram parecido com o Brasil são Peru e Chile, ambos com grau de investimento e dívida pública antes da pandemia próximas a 25% do PIB, com muita margem de manobra. Como sabido, durante o governo Dilma, o resultado primário do Tesouro saiu de um superávit no entorno de 3,5% do PIB por ano para um déficit próximo a 2,5% do PIB, uma mudança de nada menos do que 6% do PIB ao ano ao longo de seu governo. Tamanha irresponsabilidade veio a lhe custar o mandato, pelo crime de responsabilidade fiscal. Agravante: grande parte da piora ocorreu pelo aumento de gastos permanentes, praticamente impossíveis de serem cortados, em grande medida por critérios constitucionais, aumentos de salários e benefícios. Vale lembrar que não foi apenas no resultado primário que a irresponsabilidade ocorreu, mas também com as famosas pedaladas via bancos públicos e capitalização de empresas, que resultaram em uma conta de juros que também cobrou seu preço do ponto de vista de dívida pública mais elevada. Com isso, a dívida pública deu um salto, o país foi rebaixado pelas agências de classificação de risco, perdemos o grau de investimento e, com isso, uma série de investidores de longo prazo deixaram e continuam deixando o país. De certo modo, o problema fiscal brasileiro é uma combinação de aspectos estruturais profundos. Muitos direitos garantidos constitucionalmente, somados ao envelhecimento rápido da população, com regras anacrônicas de promoção no setor público por tempo, garantindo aumento dos gastos todos os anos e dependente do desejo do governante,
Com a gestão inacreditavelmente irresponsável, sob o aplauso de segmentos da sociedade de 2011 até o impeachment, que piorou os aspectos estruturais. A consequência de tamanho desajuste foi a maior queda do PIB da história do país desde 1900 até a pandemia, entre 2014 e 2016, com forte elevação do desemprego e da pobreza. A duras penas, o país se engajou numa agenda de reformas a partir de 2016. O governo Temer, mesmo diante de baixos índices de popularidade, acabou por proporcionar um período de reformas profundas no arcabouço fiscal brasileiro, com a criação da EC 95, do teto, bem como a extinção da TJLP, reforma trabalhista e assim por diante. As circunstâncias fizeram, entretanto, que o avanço fosse interrompido antes da reforma da Previdência, cuja implementação deu-se em 2019 e que, embora mais forte do que a versão Temer, veio com atraso, permitindo um crescimento de gastos no período que não teria ocorrido se implementada na gestão anterior, com efeitos sobre a capacidade de gestão fiscal dos anos próximos, antes que a reforma da Previdência comece a produzir efeitos mais concretos. Mesmo antes da pandemia, o país já vinha com déficit primário desde 2014 e esperava-se que o resultado fosse zerado apenas por volta de 2022, ou seja, com 9 anos de déficits primários consecutivos, e tudo graças a uma combinação do teto e do controle de gastos. Hoje, assumindo que o teto de gastos seja cumprido para frente, o resultado primário só deve voltar ao positivo em 2025, com 12 anos consecutivos de déficit primário. Com esse primário, e assumindo taxas de juros relativamente baixas para frente, o resultado nominal do governo terá um déficit de 15% em 2020, 7% em 2021 e algo entre 6% e 5% do PIB até 2024. Em reais, o Brasil sairá de um déficit primário de 62 bilhões em 2019 para mais de 800 bilhões. Sendo assim, o debate atual sobre criar mais um gasto permanente para atenuar a pobreza deve considerar que o país simplesmente não tem espaço fiscal de déficit ou dívida para acomodar mais gastos. Pelo contrário, deveríamos estar pensando em como reduzir o déficit de maneira mais rápida para garantir alguma sustentabilidade para a dívida. Não é por capricho, portanto, que as reações dos preços de ativos, câmbio, juros e bolsa são extremamente fortes quando o governo dá mostras de querer abandonar a única âncora que segura toda a sustentabilidade da dívida, que é o teto de gastos. É nesse contexto complicado que temos que analisar o Programa de Auxílio Emergencial a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, seus resultados e a necessidade de sua continuidade. O programa foi desenhado para compensar a queda de renda durante a fase aguda da pandemia, evitando os efeitos de segunda ordem da queda da economia. Este estudo visa a olhar o que ocorreu com a renda dos domicílios no Brasil desde o auge da crise, concluindo que há motivos de otimismo com o grau de recuperação da renda e, portanto, com a capacidade do Brasil de fazer a transição para 2021 com a expiração do auxílio emergencial. Os gráficos e análises a seguir estão baseados nos microdados da PNAD Covid, feito pelo IBGE a partir de maio. O ponto de partida é a comparação do rendimento efetivamente recebido pelos domicílios no Brasil em relação ao rendimento habitualmente recebido. A diferença entre eles reflete, em grande medida, a perda de renda provocada pela pandemia. O gráfico 5 abaixo mostra que, em maio, a renda do trabalho de todos os trabalhadores caiu a 82% do que habitualmente era recebido, ao passo que, em agosto, a renda já havia se recuperado a 89% dos rendimentos habituais. Ou seja, a queda em relação ao habitual saiu de 18% para 11% entre maio e agosto. Vale notar que essa variação é para o conjunto da sociedade, enquanto o auxílio emergencial deveria estar focado apenas no grupo de pessoas mais vulneráveis e que perderam renda ao longo da pandemia. Neste sentido, destacamos que entre os informais, claramente o foco do programa, junto das pessoas que perderam o emprego, a renda efetiva passou de 64% da habitual em maio para 80% em agosto, uma recuperação muito significativa. Isso representa um aumento de quase 5,8 bilhões de reais ao mês na renda dos informais desde maio.
No setor privado formal, essa recuperação foi mais modesta, mas também ocorreu. No agregado, a renda efetivamente recebida teve aumento de 14,4 bilhões de reais por mês desde maio, equivalente a 173 bilhões em termos anualizados. Digno de nota: a renda no setor público, como já amplamente sabido, não mostrou queda significativa na pandemia, permanecendo próximo ao habitualmente recebido. No gráfico 6, a seguir, podemos ver que a melhora na renda do trabalho no Brasil se deveu basicamente ao aumento de horas trabalhadas. Ou seja, conforme a sociedade foi se adaptando à presença do vírus, as pessoas foram voltando ao trabalho e, com isso, recompondo a sua renda. No total, as horas trabalhadas hoje estão apenas 15% abaixo das horas habituais, contra 31% em maio. Digno de nota mais uma vez: o setor público foi o segmento em que o número de horas trabalhadas teve o menor aumento, apenas 11 pontos percentuais, desde maio. Não só, mas em agosto ainda era o setor com o menor número de horas trabalhadas em relação ao habitual. Combinando o gráfico da renda com o gráfico de horas, fica patente a necessidade urgente de uma reforma administrativa que contemple a todos os funcionários públicos, atuais e futuros, mas isso foge ao escopo deste relatório. Diante deste quadro, a necessidade de complementação de renda, portanto, é bem menor hoje do que era em maio. O gráfico 7 mostra essa evolução por setores, apenas para os trabalhadores informais. Os mais fortemente afetados foram os de serviços pessoais, de entretenimento, bares e restaurantes e hospedagem, que chegaram a ter quedas próximas a 60% da renda no pior momento. Nesses, também há uma recuperação importante, ainda que permaneçam com um nível de renda abaixo dos demais. O próximo passo na análise é agregar os dados da renda por domicílio e ver em que medida o auxílio emergencial atuou para recompor a renda perdida e qual a intensidade desta recuperação. Para isso, olhamos os microdados no nível do domicílio, separando os que receberam o auxílio emergencial dos que não o receberam, no gráfico 8. Os domicílios que não receberam o auxílio emergencial tiveram queda menor de renda em relação ao habitual, como esperado, mas aqui também houve progresso, de 85% do rendimento habitual para 92% no período. Entretanto, o maior progresso se vê mesmo na renda do trabalho dos domicílios que receberam o benefício, o que é uma excelente notícia. Em maio, a renda do trabalho dos domicílios que receberam o auxílio foi de 71% do habitual, ao passo que em agosto essa renda subira a 83% do habitual. Quando se soma o volume de recursos do auxílio emergencial, temos que os domicílios que o receberam tiveram um ganho de renda de 38% em relação à renda total habitual no mês. Isto é, o auxílio emergencial mais do que compensou a queda da renda do trabalho e efetivamente fez com que houvesse um ganho muito expressivo da renda nos domicílios. Há um aspecto importante a ser destacado. Segundo a PNAD-Covid, a soma dos auxílios emergenciais efetivamente recebidos no mês de agosto foi de 27,5 bilhões de reais. Pela execução do Tesouro Nacional, sabe-se que foram efetivamente pagos no mês um valor de 45,4 bilhões de reais a título de auxílio emergencial, de modo que é possível que os dados de recebimento por parte dos domicílios capturados pela PNAD-Covid estejam subestimados. Apenas como um exercício, se somássemos à renda do trabalho o gasto reportado pelo Tesouro Nacional com o pagamento do auxílio emergencial, ao invés do dado capturado pela PNAD-Covid, a renda total efetiva dos domicílios, em agosto, teria sido de 174% da renda habitual, na média de todos os domicílios que receberam o auxílio emergencial. Usando essa metodologia, a renda dos domicílios que receberam o auxílio tiveram um aumento de 74% em relação ao que era a renda habitual, o que mostra que o programa teve um gasto muito maior do que o que seria necessário para apenas compensar a queda sofrida em decorrência da pandemia. Diante disso, qual teria sido o valor por adulto do auxílio emergencial que faria com que a renda dos domicílios fosse exatamente igual à renda habitual? Evidentemente, dadas as incertezas em relação ao que o PNAD está efetivamente capturando de recebimento do auxílio emergencial,
mas com base nos microdados, estimamos que, em agosto, o auxílio emergencial poderia ter sido de R$ 188 por adulto, para que, na média dos domicílios que o receberam, a renda efetiva fosse exatamente a renda que o domicílio recebia habitualmente. Vale, por fim, destacar que essa situação era reportada em agosto, e o que temos de concreto é que provavelmente o grau de mobilidade seguiu subindo ao longo de setembro, e provavelmente deve continuar subindo conforme o controle da pandemia se consolida. Não apenas, mas dado o avanço dos estudos clínicos das vacinas disponíveis, é bastante razoável assumir um cenário em que a mobilidade deve continuar a crescer de maneira importante no primeiro trimestre de 2021, fazendo com que a necessidade de gastos com o auxílio emergencial venha a se reduzir ainda mais. Adicionalmente, a própria estrutura de incentivos dada pelo auxílio emergencial afeta a decisão das pessoas de buscar ativamente trabalho. Quanto maior o auxílio, menor o incentivo dos domicílios de buscarem trabalho. Com um benefício de R$ 600 por adulto, apenas o auxílio emergencial representava, na média, 91% da renda média efetiva dos domicílios que o recebiam, segundo a nossa estimativa usando os dados do Tesouro para o total de pagamentos do auxílio emergencial. Desta maneira, a decisão acertada do ponto de vista fiscal e do propósito do programa, de compensar emergencialmente a renda perdida durante a pandemia, é a de efetivamente descontinuar o programa a partir de janeiro, sem que isso tenha impactos profundos na renda recebida em relação ao que se observava antes da pandemia. Por mais meritório que seja, não é o propósito do auxílio emergencial reduzir a pobreza pré-existente no Brasil. Não é função de um programa emergencial e temporário resolver um problema estrutural. A fim de resolver esse problema estrutural, entendemos que o caminho correto a seguir é o da focalização das políticas de transferência, conforme proposto pelo Programa de Responsabilidade Social, elaborado com o patrocínio do Centro de Debate de Políticas Públicas. Urge criar espaço, sem malabarismo ou pedaladas, dentro do teto, efetivamente cortando gastos ineficientes e usando melhor os recursos da já elevada carga tributária brasileira. Quanto mais conseguirmos racionalizar o uso de recursos no setor público, mais poderemos fazer do ponto de vista da diminuição da pobreza que assola o país. Para isso, temos que acabar com todos os privilégios anacrônicos, não apenas de corporações do setor público, mas de segmentos do setor privado, que drenam recursos da sociedade em benefício próprio a despeito do todo, em particular dos mais pobres. O caminho de não enfrentar os problemas e se esconder nos atalhos fáceis e populistas só nos levará a mais miséria no futuro. Em relação à sustentação da demanda adiante, quando da descontinuidade do auxílio emergencial, vale ressaltar que houve queda de consumo muito sensível ao longo dos últimos meses, apesar do aumento do rendimento dos domicílios, o que resultou num aumento substancial da poupança das famílias. Esta poupança servirá de amortecedor para o fim do auxílio emergencial, especialmente se houver confiança na solidez da economia e das contas públicas. E isso é tudo. Obrigado por escutar mais esse episódio. Lembrando que o link para acessar o PDF dessa carta está na descrição. Para ficar por dentro das nossas postagens, nos siga nas redes sociais, se inscreva no canal e entre no nosso grupo do Telegram. Obrigado e até a próxima!